gente acabou de ler um trecho aqui que lida com essa questão do humanitismo, a filosofia inventada por Quincas Borba, de que a vida é um campo de batalha, onde só os mais fortes sobrevivem e os mais fracos e ingênuos, como o Bião, são manipulados e aniquilados pelos superiores e pelos espertos, que no fim da história terminam vivos. Essa filosofia aqui toda sintetizada nessa máxima ao vencedor as batatas. O humanitismo tem uma relação com o evolucionismo de Charles Darwin, determinismo, principalmente a questão do determinismo social, que essa filosofia vai dizer então que a sobrevivência é dos mais aptos e a guerra é enxergada então como forma de seleção da espécie. A filosofia de Quincas afirma que há uma substância da qual tudo emana e para a qual converge todas as coisas, que é o humanitas. Humanitas seria o princípio único de tudo. O ser humano seria apenas um fragmento, uma projeção dessa substância que é o humanitas. De forma que no humanitismo, né, não existe exatamente um livre-arbítrio. Por isso que a filosofia se aproxima da seleção natural de Darwin, por conta da questão da guerra e da seleção natural. E ao mesmo tempo, a gente observa a questão da coisificação da pessoa, porque somos apenas marionetes da humanitas. Então, há uma relação aqui entre o determinismo e o evolucionismo e a vida burguesa, né? A guerra, manipulação, sobrevivência dos mais espertos e dos mais fortes. Então, no ano de 1859, o cientista Charles Darwin, depois de uma longa viagem ao redor do mundo, ele publica o livro A Origem das Espécies. Nesse livro, ele vai apresentar a teoria evolutiva, que não foi criada exatamente por ele, mas ele que, né, discorre de uma forma mais completa e causou muito choque, né, principalmente porque entrou em conflito com as crenças religiosas, o criacionismo, etc., de que seres humanos vêm de Deus, de que eles são uma criação única e não, vamos dizer assim, um acidente histórico, vamos assim dizer. Acidente que se dá por meio da transformação e da adaptação ao ambiente. Depois da publicação da Origem das Espécies, alguns pensadores vão começar a trazer essa visão da evolução, que fazia parte da ciência natural, para ciências sociais. E aí a gente vai começar a pensar no darwinismo social. Darwinismo social, então, que vai pensar que algumas sociedades, algumas civilizações eram melhores do que outras. Basicamente, né, o darwinismo social dizia que a cultura e a tecnologia europeia eram provas de que os europeus ocupavam o topo da civilização e da evolução humana e de que eles tinham que levar esses fatores, como a cultura e a tecnologia, para os outros continentes. Essa foi a filosofia principalmente que sustentou as práticas neocoloniais. E aí a gente observa essa questão da vida burguesa em Machado de Assis. Até que ponto a vida burguesa é melhor ou superior às outras? Né? Na verdade, a gente observa que a vida burguesa é completamente falsa no romance de Machado e que tudo é baseado na guerra e na manipulação, e a vida burguesa acaba como que engolindo o sujeito, né? Engolindo a pessoa como um animal mesmo. E a gente pode relacionar esse processo não só à vida burguesa, mas à própria questão da modernização, a forma como a modernização se apresenta aqui no Brasil. E mesmo que a gente pense numa modernização, numa burguesia, a burguesia brasileira do 19 não estava exatamente inserida nessa cultura liberal burguesa europeia que a gente vê. De certa maneira, eles se comportavam como a aristocracia mesmo. Eles rodeavam, né, os setores do governo, existia venda de favores, etc. Esse mito, né, de que eles conseguiram a própria riqueza, tudo isso era praticamente fake, né? A modernização no Brasil não foi tão moderna assim. Então, basicamente, o humanitismo é essa resposta, né, o choque da modernização burguesa com o Brasil imperial e agrário.